Quando você se pergunta o que é um mascote horror, vem vários jogos atuais em mente. Porém, tem aquele que mais fez jus a este gênero com seu lançamento. E Poppy Playtime 4 é a definição do que é um verdadeiro mascote horror. E eu vou explicar para vocês. Mas primeiro temos que retroceder lá para 2014. Five Nights at Freddy's é um dos jogos mais marcantes de toda a comunidade gamer. Se você nunca jogou, com toda certeza já ouviu falar. Criado por Scott Calton, pode se considerar o pai dos mascote horrors. Ele gerou a clássica receita de bonecos feitos para crianças se tornarem seres possuídos ou só endemoniados mesmo, que foi amplamente utilizado nos anos seguintes. Como o Benjamin Trick Machine, e por incrível que pareça, muitas pessoas consideram Hello Neighbor como um mascote horror. Mas o fato aqui é, em 2021, o jogo estaria saindo, feito pela Mob Entertainment. Seu nome? Poppy Playtime. E ele parecia estar seguindo a receita básica dos mascote horrors, que no caso, pega um bicho de aparência infantilizada, coloca ele morto de fome por humanos, ou só encapetado mesmo, e pronto. E mesmo assim, o hype dele foi um grande marco, muito bem aceito pela comunidade, e se tornando cada vez mais um jogo considerado na comunidade de jogos em geral. Tendo então a oportunidade de chegar Pop Playtime capítulo 2, que reformulou o mascote horror, onde ali sim ele se fixou e consolidou sua história no mundo dos jogos de terror. Mas é óbvio que as empresas Double I e também as Triple I não iriam deixar de começar a copiar a mesma receita. E para quem não sabe, Double I e Triple I é um jeito de definir o quão grande empresas são, sendo Triple I empresas milionárias ou perto disso. E então começou a segunda era dos jogos de mascote horrors. Mas a grande diferença é que não haviam grandes diferenças. Irônico, não? Porque a única coisa que mudava é a forma como as coisas eram postas. Claro que existiam outros mascote horrors que eram consideravelmente bons, mas dá pra contar nos dedos quantos são, porque outros são tão podres que é como se fosse pegar uma criança de 8 anos pra fazer um jogo de terror no Scratch, e depois que ela termina, ela vai lá, coloca na Steam por mais R$50. É claro que eles não podiam perder a chance de faturar, né? Mas tem empresas que faz pior que isso. Não vou citar nomes. E então, essa onda de mascote horrors repetido, sem nenhuma mudança, sem nada de diferente, acabou que o gênero saturou. Ao ponto de até virar piada para se contar numa roda de amigos que também jogam contigo. Mas então, falando tudo, a dualidade de Poppy Playtime se baseia em que, ao mesmo tempo que ele melhorou a fórmula de mascote horrors, mudando para melhor, ele também começou a era de cópias de mascote horrors, saturando o gênero. Mas mesmo assim, com todo esse caos de mascote horrors, a Mob Entertainment continuou suas produções tranquilamente. Até então chegar Pop Playtime capítulo 3, onde ali realmente os bichos davam medo. O Catnap é um antagonista digno de jogo de terror. Até parece o Axo de boca aberta. E também o Dog Day, né? Ele pela metade, o tanto de meme do Dog Day ser igual ao Satoru Gojo. Por mais que os personagens realmente fossem tenebrosos, mesmo que esse capítulo fosse importante, o ambiente em questão de gameplay não foi muito da minha lábia. Acredito eu que se houvesse mais partes para explorar ou mais regiões para andar igual no capítulo 4, com toda certeza eu não estaria falando isso. Mas sei, o lugar é fechado por ser um fanato bem esquisito, assim pra se dizer. E agora vamos falar de Pop Playtime capítulo 4, que também é um desperdício de potencial. E eu falo especificamente dos Nightmare Critters. Cara, o Mob Entertainment teve a faca e o queijo na mão. E o que eles fizeram? Transformaram eles em pequenos critters. Tipo, sério isso? É decepcionante. Os Nightmare Critters tinham tudo para ser novos Big Boys. Aqueles inimigos maiores e mais ameaçadores que realmente adicionam mais imersão ao jogo. Mas não, resolveram só jogar eles no marketing
e vender boneco. Pois é, dava pra imaginar esses bichos sendo ameaças reais no jogo, aparecendo em sessões específicas pra dar aquele terror psicológico, sabe? Igual fizeram no capítulo 2. Mas pelo visto, a Mob só queria fazer grana fácil. Parece até que os caras estão mais interessados em vender pelúcia do que criar um jogo assustador. E olha, eu entendo que Poppy Playtime 4 tem essa pegada mais de horror, com os corpos jogados pra tudo quanto é lado e principalmente o caso da Riley. Isso já é voltado para um público mais amplo. Tanto que o capítulo 3 já tinha pegado um caminho mais leve, focando mais no terror do que no horror. Mas Poppy Playtime 4, cara, ele fez em 4 anos, coisa que FNAF ainda fica com receio de fazer. E eu até entendo, mas comparando o capítulo 3 e o 4, a gente vê que os vilões de ambos os jogos são muito diferentes. Tipo, o Catnap do capítulo 3 é muito mais assustador que qualquer outro vilão do capítulo 4. O único que ainda passa uma sensação estranha é o Dewey. Por se pensar por um lado, 3 em 1 é bizarro. E mesmo assim, ele funciona. Mas pelo visual e pela presença do Kill pelo... Ei, Catiço, calma lá. Você não vai mencionar o fato que o Pianosaurus, que teve um dos melhores trailers, melhor que o do Yarnaby, melhor que o do Harley, simplesmente durou só 10 segundos. Acho que até menos que isso. Simplesmente eu acho inaceitável o que fizeram com esse personagem que tinha um carisma, mesmo só sendo um dinossauro. Piano. Sinceramente, eu tava mais hypado pra ver no jogo e só foi feito de iFood. E é por isso que eu digo, Mob Entertainment poderia ter feito muito mais. Eles tinham os Nightmare Creators, tinham uma base consolidada, podiam inovar e surpreender, mas preferiram um caminho mais fácil. E no final das contas, é isso que se resume para Playtime capítulo 4. Um jogo que mesmo sem essas coisas, continua sendo muito bom e aproveitando muito o potencial do hype dele. Mas é isso, vejo você segunda-feira e até lá, axolotes.